capítulo 8, versículo 22. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Jaque. Boa noite, Socorro. Boa noite, vocês todos. Sejam bem-vindos à nossa transmissão. Deus abençoe todos vocês que estão online conosco. Deus abençoe cada um de vocês. Em Marcos 8, 22. Você que não tem a Bíblia, pode acompanhar conosco aqui na projeção. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler, diz assim, ó. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo como árvores que andam. Então novamente ele pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou reestabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Coloca a sua Bíblia no seu assento, mais um minutinho, feche os seus olhos. Senhor, nesta noite nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra que é luz para o nosso caminho, a Tua palavra que é o alimento para a nossa alma. Nesta noite, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que Teu Espírito Santo possa falar aos corações, que tudo aquilo que impede essa pessoa de receber e compreender a Tua palavra seja dissipado em nome de Jesus, que a Tua unção, a Tua glória, o Teu fogo possa descer sobre esse lugar, descer, Senhor, sobre os nossos corações nesta noite, e que o nosso entendimento se abra. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Quem está feliz aí, dá glória a Deus. Quem está cansado, diga misericórdia. Credo, gente. Vocês estão muito mal. Precisa ser tão sincera assim, né? Pode mentir, verdade. Mas olha, eu creio que nessa noite Deus tem algo reservado para as nossas vidas, algo para falar aos nossos corações. E hoje nós vamos refletir nessa passagem da Bíblia, que é uma passagem muito bonita, e Deus tem algo para ensinar no nosso coração, como Ele tem ensinado muito nesses dias de jejum que nós temos feito, e temos aprendido muito com o Senhor. Quem tem aprendido aí, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho compartilhado lá com os irmãos, né, a quantidade de chocolate que eu tenho ganhado. Eu não estou fazendo estoque não, gente, eu estou abençoando as pessoas, tá? Porque não vai ficar muito chocolate para comer depois, vai dar problema, né? Mas continuo firme e forte os 40 dias de jejum e oração. Pastor, eu vou pedir para você baixar um pouquinho só o fundo aqui em cima, tá? Bom, você sabia que hoje a gente vai falar sobre a cura de um cego? Em cada cura que Jesus realizava, ele tinha um propósito. E para que você entenda um pouquinho da forma como Jesus trabalha, né, e ele restaura as nossas vidas e nos cura, muitos dos nossos medos, traumas e comportamentos vêm do lar que você viveu, da criação que você teve. E isso gera um desequilíbrio. Porque quando a pessoa tem, você pode observar, quando a pessoa ela tem um pai muito severo, uma mãe muito severa, que proíbe de tudo, que não deixa fazer nada, geralmente essa pessoa às vezes se torna um pai pior do que aquele, uma mãe pior do que aquela, ou se torna uma mãe totalmente liberal, que não coloca freio nenhum no filho. Algum desequilíbrio gera. É muito comum você ver pessoas que foram abusadas quando crianças sexualmente,
e que se tornam abusadores. Daquilo que elas mais tinham medo, daquilo que elas mais repeliam, elas começam a cometer isso. Ou a pessoa tem um pai alcoólatra, tinha pavor daquilo, se torna um alcoólatra também, ou se torna uma pessoa cheia de traumas, cheia de medos. E eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, pessoas que vivenciaram crimes no meio da família, ou tinham um pai muito violento. Tem até um testemunho eu postei essa semana um testemunho de um pastor. Ele escreveu um livro, né, que é Café com Deus Pai. O pai dele deu uma surra nele quando ele tinha 7 meses de idade, 7 meses, e ele apanhava muito do pai dele, desde bebê. A mãe não fazia nada para defendê-lo, né? Não tinha voz ativa, não tinha pulso, e quando ele ia para a escola, ele apanhava muito na escola também. Então ele tinha medo de pessoas, ele tinha medo de ver família. Nós vimos um testemunho de uma irmã aqui na igreja também, que sofreu um crime no lar, na família. Ela falou que ela não podia ver pai, mãe e filho junto, ela não podia ver uma família, que ela tinha medo de ver pessoas, de ver família. Então, muitos dos medos, dos traumas que a gente carrega, foi da forma como você foi criado, que isso repercutiu no seu comportamento. Isso repercute na forma como você vai tratar as pessoas, na forma como você vai ver a vida. Você vê uma pessoa que teve um péssimo exemplo de pai, um péssimo exemplo de mãe, para ela se tornar um bom pai, uma boa mãe, precisa haver uma transformação no coração dela, porque muitas vezes isso gera um desequilíbrio no lar. Ou ela vai se tornar um pai terrível, uma mãe terrível, como ela foi, porque ela não recebeu amor, ela não sabe dar amor, ou ela dá um amor desenfreado e não coloca limite nenhum nos filhos. Mas tudo isso que acontece dentro do lar, da forma como a gente foi criado, seja pro muito permissivo ou pro muito opressivo, muito proibido, gera um desequilíbrio. Porque o segredo da vida está no equilíbrio. Nem muito sim para o filho, tem que ter limite. A falta de limite vai gerar um desequilíbrio no seu filho lá no futuro. Então, muitos dos traumas que nós temos, dos medos, fala, por que eu tenho medo de dirigir? Por que eu tenho medo de sair à noite? Por que eu tenho medo de falar em público? Por que eu tenho medo de multidão? Aí às vezes você vai ver lá atrás, aconteceu alguma coisa. A pessoa fala assim, eu tenho medo de água, porque lá no passado ela se afogou quando criança, ela pegou medo, pavor de água, ela não gosta de água. Ou porque no lar dela o pai não deixava ela falar, ela não tinha voz ativa, então ela se tornou uma pessoa introspectiva, tem medo de falar, tem medo de se expressar, porque ela sempre foi muito cerceada na palavra, então ela não sabe se defender em público e tem medo de falar perto das pessoas. Então tudo isso, da forma como o seu lar foi construído, vai repercutir na forma como você trata os seus filhos, como você trata as pessoas, a forma como você enxerga a vida. Às vezes eu falo, quando eu atendo adolescentes e jovens que falam, meu pai é ruim, meu pai me trata mal, meu pai é grosso, meu pai é estúpido. Aí você olha como seu pai foi criado. Às vezes seu pai foi criado na base da surra. Foi criado, isso justifica o seu pai ser assim? Não, mas isso gera um desequilíbrio. E antigamente os castigos eram terríveis, né? As pessoas, pelo menos na geração do meu pai, os castigos eram assim, de colocar de joelho no milho. Quem já ficou de joelho no milho? Diga, eu. Já ficou? Meu Deus, quanto tempo, Gra? 20 minutos? Misericórdia. Gente, vocês estão vocês estão no paraíso, viu? Vocês jovens. E você, Andréia, quanto tempo você ficou? Uma meia hora. Era sua irmã? Gente. Ou então falava assim, já vi pessoa dizer assim, falou assim, olha, eu não posso ver sorvete. Por quê? Porque um dia eu queria comer muito sorvete, minha mãe ficou brava comigo, porque eu briguei com meu irmão por causa do sorvete. Minha mãe fez eu comer o pote de 2 litros inteirinho.
Aí a pessoa não pode ver sorvete, ela tem pavor de sorvete porque a mãe dela fez isso com ela. Então assim, às vezes você não entende. Por que eu sou grossa? Por que eu não sou carinhosa? Porque meu pai não falava eu te amo. Minha mãe não falava eu te amo. Minha mãe não me abraçava. Então eu não consigo abraçar meus filhos. Eu não consigo, não gosto que me toca. Então, a forma como você foi criado, a forma como você foi tratado no seu lar, tem tudo a ver com o que você é hoje. Até aquilo que você abomina. Como eu disse, já conversei com pessoas assim. Fala, meu Deus, mas o seu pai, você viveu num lar assim, foi abusado. E como que essa pessoa hoje, aí você vai descobrir a história. Fulano é abusador de crianças, porque quando criança foi abusado. Aí ele começa a repetir aquele comportamento, porque ela tem traumas que ela vai carregando ao longo da vida, coisas que vão formando a concepção. Com meu pai era assim, lá em casa era assim, e aí você vai construindo a sua família com base nisso, nos seus conceitos, em como você foi criado. Então, isso pode gerar, e você vai entender. Por que eu tenho medo de pessoas? Por que eu tenho medo de falar em público? Por que eu tenho medo das coisas? Por que eu sou medrosa? Fala, ai fulano, você é medroso. Porque às vezes ele cresceu num lar onde ele foi criado e potencializado aquele medo dentro dele. Depende de como você foi construído. E eu vou dar uma explicação aqui para vocês, tá, gente? De um psiquiatra grosseira para você entender. Mas o que acontece? Isso tudo para a gente chegar nesse cego de Betsaida, na forma como Jesus trabalhou com ele, na forma como Jesus o curou. Então, o nosso cérebro funciona assim. A gente tem uma caixinha verde, uma amarela e uma vermelha. Isso é uma explicação grosseira, foi a forma como o médico me explicou, para a gente que é leigo, que não entende do assunto, entender o que acontece com a nossa mente, com o nosso cérebro. Então, a caixinha verde é tudo aquilo de bom que você viveu, as suas melhores memórias, as suas melhores lembranças. Então você vai lá puxar na sua mente aquele dia que foi tão feliz, tão maravilhoso para mim. É algo que fica guardado na sua caixinha verde. Quem aí tem um dia que você lembra, que você fala, nossa, esse dia foi maravilhoso para mim? Que dia que foi esse? O dia que você formou, o dia que você casou, o dia que seu filho nasceu, o dia que seu primeiro emprego, seu primeiro salário. Tem algum dia que você se lembra? De um dia feliz? Quem tem um dia feliz guardado na memória e levanta a mão? Guardado na memória. Que dia que é esse, Marcos? Dia que você casou? Vou te falar, as pessoas não perdem a oportunidade, né? Muito bem, Marcos, deu uma dentro. Parabéns. E você, Fabiana? O dia que a Bia nasceu foi um dia muito feliz para a sua vida. Isso aí está na sua caixinha verde, tá? A sua caixinha são as memórias boas. E a caixinha amarela? A caixinha amarela são as coisas que não tem tanta importância assim, que você não vai se lembrar, que são, a gente chama de memória cache, aquela memória rápida. Como, por exemplo, se eu perguntar aqui, quem que lembra qual que era a cor da camisa do pastor Anderson domingo? Alguém lembra? Preta, pastor? Você não lembra? Não. Cinza? Grafites. Quem que lembra o que jantou domingo? Quem que lembra o que jantou domingo? O que você jantou, Sara?
Eita, tava bom, hein? Vou jantar lá domingo que vem. Mas são coisas assim que passam muito rápido na nossa mente e que são coisas que não têm importância. A caixinha vermelha é tudo de ruim que você viveu na vida. Fica armazenado lá nessa caixinha vermelha. E aí, se eu perguntar para você, lembra qual dos piores dias da sua vida? Você vai levantar a mão e falar, ixi, tem uns 20, 30. Por quê? O nosso corpo, ele guarda por mais tempo o hormônio do estresse do que o da felicidade. A felicidade dura pouquíssimo. Então, a gente tem facilidade de lembrar dos dias maus, dos dias difíceis. Nossa, pastora, eu tenho uma lista. E isso fica na sua caixinha vermelha. Seu pai te distratou, seu pai não foi carinhoso, sua mãe abandonou você, sua mãe te rejeitou, seu pai te rejeitou, seu irmão te traiu, seu marido te traiu. Fica tudo armazenado ali, na sua caixinha vermelha. Fica tudo guardado. Por isso que a gente fala, fica lá no inconsciente, lá na ponta do iceberg, lá submerso. E aí, às vezes, você vai se relacionar e você não sabe por que você se comporta daquele jeito, por que você desconfia das pessoas, porque você é brava, porque você é bravo, porque você é seco com as pessoas. Mas fica tudo guardado nessa caixinha vermelha. As coisas ruins que a gente vive. Aí fala, por isso que eu tive aquele pesadelo, por isso que depois daquela situação eu desenvolvi ansiedade, eu desenvolvi depressão, porque aquilo ficou armazenado ali na sua memória, está lá na sua caixinha vermelha, está cheia, o seu HD está cheio de coisas ruins guardadas. Tanto é que se eu te perguntar o pior dia da sua vida, você vai lembrar detalhes. Você vai lembrar, olha, no dia aconteceu isso. Se você perguntar para mim, foi o dia que a minha mãe faleceu, eu lembro de detalhes, do horário, eu lembro da roupa que ela usou no enterro, eu lembro das pessoas, eu lembro exatamente de cada cena. Fica gravado na caixinha vermelha, coisas que ficam armazenadas ali dentro. Então, se a pessoa, por exemplo, teve uma vida de prostituição, uma vida de vício, antes de conhecer Jesus, também está gravado ali na mente dela, na caixinha vermelha dela. E aí vai precisar existir um processo de libertação. E aonde que entra Cristo nisso? Por que hoje a pessoa faz uma terapia, procura um psiquiatra? Para ela poder mexer com essa caixinha vermelha dela, para ela poder entender o que está acontecendo com ela. E às vezes vem Deus, e quando Deus mexe na nossa caixinha vermelha, é para nos libertar. Deus vem com uma palavra que é como uma flecha, que acerta o alvo. E que Deus, ele é tão poderoso, que ele é assim, é certeiro. É certeiro. Aí Deus vem e joga aquilo, né? Usa um profeta, usa o pastor para lançar aquela palavra em direção à caixinha vermelha. Aí ali você desmorona. Às vezes Deus revela até o que você orou para a pessoa, as palavras que você disse. Aí a pessoa fala, meu Deus, eu falei exatamente essas palavras para Deus agora. E aí ela começa a entender que Deus tem acesso. Então, a psicologia, a psiquiatria, elas vão te ajudar a acessar essa caixinha e entender o seu comportamento. Mas o único que tem poder de pegar essa caixinha vermelha e resetar, sabe que você pegar um computador e resetar ele e limpar todinho ele, o único que tem acesso a esse lugar na nossa mente é Jesus, é a palavra de Deus. Por isso que diz que a palavra de Deus, ela penetra, mais penetrante que a espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados e penetra na divisão das juntas e medula, ou seja, um lugar onde não tem passagem no seu corpo. É um lugar que só Cristo consegue acessar aquela caixinha e jogar tudo aquilo no mar do esquecimento, trazer uma libertação e te fazer nascer de novo, uma nova criatura. Como que eu estou totalmente diferente de quem eu era?
de como eu falava, de como eu pensava. E um verdadeiro evangelho, ele gera um novo nascimento. Se você olhar sua foto daqui 5 anos e disser assim, eu estou a mesma coisa, então tem alguma coisa errada, porque o evangelho ele te muda todo dia. Ele te transforma. Não existe evangelho sem transformação. É a pessoa dizer assim, essa é a Marli? A Marli que eu conheço é barraqueira. Ela não é não, gente, ela é uma bênção. Tá? Estou exemplificando. A Marli não pode ser o fulano. Não é essa pessoa. E aí você vai entender. E como que Deus vai acessar, pastora, essa caixinha vermelha? Como que eu vou passar por esse processo de libertação na minha vida? Cristo. Primeira coisa que Cristo faz é tirar aquele homem da aldeia. Que aldeia é essa? Betsaida. Lá foi um lugar que Jesus alimentou 5.000 homens. Foi lá que ele multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos. Isso está no livro de Marcos 6,38. E ali Jesus andou no mar e fez outros milagres ali. No entanto, o povo de Betsaida não se arrependeu. E Cristo amaldiçoou aquele lugar para o dia do juízo. Jesus ele não entrou naquele lugar porque aquele lugar não se arrependeu e não abriu o coração para Cristo. Por isso que Betsaida foi alvo de condenação. Então, no versículo 8, no versículo 23 do Marcos 8, Jesus pega o cego pela mão. Por que ele não curou em Betsaida? Porque ele fez muitos milagres ali, e por causa da incredulidade, da falta de arrependimento, Jesus amaldiçoou aquele lugar, e ele tira o cego da aldeia para poder tratar com ele. A aldeia não era a casa dele. Ali era um lugar que ele estava para mendigar. E hoje eu quero te dizer que nesse processo de libertação de Cristo na sua vida, para ele mexer nessa caixinha vermelha, aonde estão seus traumas, seus medos, para te desconstruir e para te reconstruir, a primeira coisa que ele faz é te tirar da aldeia. E o que é tirar da aldeia? É do lugar onde você foi construído, de tudo que te formou. Você teve um péssimo pai, uma péssima mãe, mas você não precisa ser um péssimo pai, uma péssima mãe. Todo mundo na sua família divorciou. Todo mundo na sua família tem problema de dívidas. Você não precisa repetir. Dizem até que fica gravado no nosso DNA. Tudo que a nossa família passou, tudo que a gente viveu, desde o ventre da sua mãe, a rejeição você recebe, fica gravada em você. Então, ele tira aquele cego da aldeia, de tudo aquilo que ele foi construído. E às vezes a gente se entristece, se preocupa, porque Deus tirou a gente da nossa aldeia. Deus me tirou daquela roda de amigos, Deus me tirou daquele ambiente, Deus me tirou do trabalho que eu sonhava, Deus me tirou daquele projeto que eu idealizei para a minha vida. O que eu queria deu errado, depois que eu comecei a buscar a Jesus. E às vezes ter dado errado foi a coisa mais certa que aconteceu na sua vida. Acredite nisso. Essa porta que se fechou na sua vida, tem ambientes e relacionamentos que vão nos adoecer lá na frente. E Deus já sabe disso, porque nos colocam numa posição de inferioridade, para que nós possamos enxergar o nosso valor, porque nem todo lugar onde você se encaixa é um lugar onde você pertence. Como aquele cego, ele estava naquela aldeia, mas aquela aldeia não era o lugar dele. Jesus é a primeira coisa que ele faz. Jesus, ele te tira da aldeia que te adoece. Ele tira aquele cego, ele tira aquele homem de tudo aquilo que te construiu, dos seus traumas, dos seus medos, das suas rejeições. Ele te tira daquele lugar, das suas marcas,
de rejeição. Ele te tira do lugar que te adoece para poder te levar para o lugar que te cura. Aleluia. Na aldeia, aquele cego se encaixava como um mendigo, mas ele não pertencia àquele lugar. Aquele lugar de humilhação, porque ele tinha uma identidade em Deus. E é maravilhoso isso. Então, primeiro Jesus te tira da aldeia. Ele mostra que uma joia preciosa não pode ser colocada no lixo. E nem comendo migalhas que caem da mesa. Deus falou: se quiserdes e me ouvides, você vai comer o melhor dessa terra. O melhor. Ele tem um banquete para você, sentado junto à mesa com o Pai. Aleluia. Então, primeiro, Deus nos separa de tudo aquilo que nos mantém cegos, dos amigos que querem te manter cegos, para nos sarar. No primeiro toque, Jesus, ele tira o cego de dentro da aldeia. No segundo toque, Jesus vai tirar a aldeia de dentro do cego. No primeiro toque, ele tira você do problema. Depois ele tira o problema de dentro de você, que está enraizado em você. Ele quer te afastar daquilo que te adoece. Então, toda vez que Deus tirar o teu chão, é porque Ele quer te dar o céu, é porque Ele tem algo grandioso para derramar na sua vida. Então, não chore. Se Ele te tirou da aldeia, é porque Ele quer te tratar, Ele quer te sarar, Ele quer te tirar desse ambiente onde você foi construído, para te dar uma nova vida. Aleluia. É isso que Ele quer fazer. Deus, Ele é maravilhoso, então Ele nos tira disso. E a gente começa a entender por que eu tenho tanto medo. Teve irmãos que Deus já falou: Deus está te cacifando para você ser autônomo. Você sempre trabalhou para os outros, agora é sua vez. Mas eu tenho medo, eu não sou capaz, eu não consigo. E às vezes a gente foi criado dessa forma, com medo das coisas, com medo de enfrentar, com medo, sabe? Por quê? Será que porque é a forma como a gente foi tratado? Como a gente foi criado? E Deus quer mudar tudo isso dentro da gente. Deus, Ele nos desconstrói para nos reconstruir. E às vezes a gente carrega, e é tão triste, porque a gente vê lares muito bagunçados, muito desestabilizados. Eu lembro de uma experiência que eu tive na época da transmissão das lives da igreja na pandemia. Entrou uma pessoa na live e o nome dela me chamou a atenção. E eu não conseguia dormir pensando no nome dessa pessoa. Eu fiquei tão incomodada. E aí tinha que fazer inscrição naquela época para ir para o culto, por causa do distanciamento. E aí o pastor Anderson falou: Karen, fulano se inscreveu no culto, você conhece? E aquele nome ficou martelando na minha cabeça de novo. E eu conversei com a pessoa durante a live. De vez em quando eu dou oi pro pessoal, né? Jaqueline, Socorro, boa noite. Socorro tá sempre com a gente aqui, né? Como que é o nome da sua cidade mesmo, Bia? Camocim, né? A Socorro é lá de Camocim. A Mari, a Mara. De vez em quando eu falo pro pessoal. E aí eu falei com essa pessoa. Gente, eu fiquei incomodada com o nome dessa pessoa. Aquilo perturbava a minha alma. E aí, no outro dia de manhã, a pessoa foi para o culto.
você via pelas vestes, pelo peso que a pessoa carregava. Deus falou comigo assim: o nome dela foi consagrado a Satanás. Desde bebê, ela foi entregue para o diabo. E esse nome dela carrega uma maldição. E até hoje ela carrega isso na alma. E você vai dizer isso para ela. Aí a pessoa veio para o culto. Aquele peso, e a palavra foi exatamente sobre alguém que sofreu rejeição pela família. E como a rejeição é triste. Por isso você tente, você que é pai e mãe, tratar os seus filhos com o mesmo amor. Claro que cada um vai ser diferente do outro, mas a rejeição é terrível. E a pessoa que foi muito rejeitada, se ela vive uma situação no trabalho onde esquecem dela, ela entra em choro. Por quê? Porque aciona a rejeição dentro dela. Ela tem uma ferida na alma que Deus precisa curar. Às vezes ela não aceita o corpo dela, a cor dela, o cabelo dela, que desde criança fala: ó, sua cor é feia, o seu cabelo é feio, você é isso, você é aquilo. E as pessoas não se aceitam mais. E aí ela carregava, aí a palavra foi falada, essa pessoa, ela se desmontou no culto e ela foi embora. E eu falei: Deus, como que eu vou falar com ela? Eu falei assim: olha, eu preciso do contato dela. Eu mandei mensagem por uma amiga em comum que convidou a pessoa para o culto. Eu falei assim: ó, eu preciso falar uma palavra para ela. Ela ficou com tanto medo de ver Deus agindo que ela saiu, terminou o culto, ela saiu correndo, com medo de alguém pegar ela. E aí eu falei assim: olha, eu tenho um recado de Deus, eu tenho uma palavra de Deus. Diz para ela que ela carrega uma maldição no nome dela, porque ela foi consagrada a Satanás, mas que ela não precisa carregar essa maldição, porque Deus já quebrou na cruz toda a maldição sobre a vida dela. Ela não precisa viver como escrava, como mendiga. Ela não precisa carregar isso, porque Cristo já levou na cruz os nossos pecados e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O nome dela pode ter sido consagrado a Satanás, mas Deus hoje muda o nome dela e muda a história dela, em nome de Jesus. Aí quando eu mandei a mensagem, na hora, a amiga dela mandou, falou assim: ela está aqui em prantos, ela está chorando, porque ela nunca contou isso para ninguém, mas quando ela nasceu, o pai dela era satanista e entregou ela para o diabo, abusava dela desde criança, e o nome dela tem um significado contrário a Cristo. E ela carregava isso, ela se sentia um peso, ela se sentia uma pessoa do diabo, por causa do lar dela, da aldeia onde ela foi formada. E olha o peso que ela carregava no nome dela. E eu fiquei perturbada com aquele nome, porque não é um nome estranho, não é um nome que você fala assim: não, mas aquele nome me incomodou. E ela falou: meu nome tem esse significado, é uma exaltação a Satanás. Então, igreja, para tirar uma pessoa dessa, que viveu um abuso, que viveu um lar destruído, uma pessoa que experimentou as drogas, uma pessoa que foi alcoólatra, uma pessoa que tinha um pai alcoólatra, uma pessoa que vem de um lar desconstruído. Aí você vê, ela vem de um lar desconstruído e os filhos repetem as mesmas coisas. Eu não consigo parar no relacionamento, meus filhos também não, ninguém casa, ninguém estabelece família, é tudo bagunçado. Você pode observar. Aí Jesus tem que chegar numa casa para transformar a história, e aí ele nos tira da aldeia. E Betsaida, Jesus deixou, por quê? Porque eles não aceitaram a palavra. Jesus deixou de pregar naquela cidade. Sabe por quê? Porque Jesus, ele convida, ele é cavalheiro, mas ele não é insistente, inconveniente. A palavra é para quem quer, é para quem aceita, é para a terra que recebe. E às vezes,
Deus está querendo tirar a gente de Betsaida, da nossa aldeia, da sua forma errada de viver. E a gente quer que Deus abençoe a gente lá em Betsaida, sendo que o propósito de Deus é nos tirar daquele lugar. E às vezes a gente não entende. Às vezes nós estamos frustrados porque estamos investindo no projeto errado. Choramos pelas portas que se fecharam e não enxergamos as portas que se abriram para nós. Não temos visão espiritual do que Deus está fazendo. Quantos amores, quantos sonhos lindos nós deixamos de viver, porque nós estamos cheios de mimos batendo na porta errada. Jesus, Ele quer curar a nossa visão espiritual, para a gente enxergar o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Nós enxergamos banquetes em migalhas, não enxergamos quem são nossos amigos de verdade. Se tem alguma área da nossa vida que não está fluindo, é porque tem uma barreira que precisa ser quebrada espiritualmente. E às vezes a gente não enxerga, ou a gente não quer enxergar e não quer obedecer para que aquela área possa fluir. Porque a promessa de Deus não se limita a uma área da sua vida, é em todas as áreas. Então, foi por isso que Jesus curou primeiro aquele cego espiritualmente. Aí Jesus pega, tira aquele cego da aldeia, cospe no barro e coloca nos olhos do cego. A saliva representa a vida de Deus, representa a presença de Deus, representa o fôlego, o Espírito de Deus, da saliva dele, da unção dele sobre nós. É como você ter uma parte de Deus dentro de você. E quando ele pega a saliva e coloca nos olhos do cego, o que o cego vê? Ele disse assim: eu vejo homens como árvores que andam. Ele estava enxergando embaçado, ele estava enxergando turvo, ele estava enxergando distorcido, porque ele via os homens como se fossem árvores andando. Assim como quando Deus toca na gente, quando Deus toca em nós na primeira vez, nós enxergamos tudo que deveria estar plantado e está caminhando, não está enraizado, e enxergamos tudo aquilo que devia estar caminhando nas nossas vidas, mas está estagnado, está parado. A gente começa a enxergar a verdade. No primeiro toque de Jesus, eu vejo meu filho rebelde, eu vejo contas que eu não tenho condição de pagar, eu vejo um diagnóstico que a medicina não tem resposta, eu consigo enxergar a bagunça que está na minha vida, eu consigo ver. Então no primeiro toque, Jesus tira o cego de dentro da aldeia, tira o cego da aldeia do problema que o aflige. Só que aquele problema, ele começa a enxergar tudo embaçado. Aí Jesus precisa do segundo toque para quê? Para tirar o problema de dentro do cego, para tirar a aldeia de dentro do cego, para tirar o mundo de dentro do cego. Porque muitas vezes Deus nos tira do mundo, do pecado, mas o pecado continua aqui dentro de nós. E a gente enxerga o problema. Eu vejo um diagnóstico, eu vejo um filho que não quer saber de Deus, eu vejo uma casa desestruturada. É isso que eu vejo. Eu vejo homens como árvores que andam. Eu vejo a minha família sem raiz, a minha família de um lado para o outro perdida, e eu vejo a minha vida profissional, sentimental parada como uma árvore. Você começa a enxergar as coisas. Eu enxergo o problema. E aí quando Jesus vem com o segundo toque, você já diz assim: eu não vejo contas que eu não tenho recursos. Eu vejo 5 pães e 2 peixinhos
alimentando uma grande multidão. Eu vejo poucos recursos na minha mão, mas que nas mãos de Deus são o suficiente para operar milagre. Eu não vejo resposta agora, mas eu vejo um Deus que é o Deus de já e opera maravilhas, e eu vejo Deus vindo ao meu encontro com a resposta. Eu não sei como será amanhã, mas o meu Deus sabe, e eu vejo, antes você via Golias gritando, hoje eu vejo uma pedra derrubando Golias. É assim que a gente enxerga quando Jesus dá o segundo toque. No primeiro toque você enxerga o tamanho do gigante, você enxerga o Golias que você tem na sua vida que antes você não tinha percebido, só que você não enxerga a solução. Você vê o homem como árvore que anda, você enxerga distorcido, até que Jesus vem com o segundo toque, para que você veja perfeitamente, e Jesus te mostra, olha aí a pedra, olha aí a pedra que vai derrubar esse gigante da sua vida, em nome de Jesus. É assim que a gente enxerga. Você vê que o nosso Deus, Ele é poderoso, poderoso. E é lindo, gente, o trabalhar de Deus. Ontem nós tivemos a oportunidade de ir na pré-estreia do filme The Chosen. E aí foi uma sessão que fizeram lá para pastores, né, para o pessoal poder convidar a igreja para assistir. E é muito bonito, para quem lê a palavra, nossa, a gente se emociona muito, porque é muito profundo a forma como eles retratam Jesus. Então, se você tem a oportunidade, assista essa série, vá com seus filhos, vá, chama a sua amiga, o seu amigo, vai estrear ainda dia 20 de março no cinema. É muito bonito, é muito profundo ver a forma como Jesus trabalha, é tão lindo. Quando você conhece a palavra e você tem oportunidade, então comece a assistir a série, e se tiver a oportunidade, vá ao cinema sim, para incentivar para que mais filmes cristãos sejam produzidos. E é tão lindo quando a gente vê o amor de Deus com esse homem, de tirar ele da aldeia, de cuspir no lodo e passar nos olhos daquele cego, de colocar vida, porque se você olhar para os olhos humanos, parece assim, nossa, que nojento, Jesus cuspiu. Já pensou? Chama aqui a Leia, vem cá, você quer que eu ore por você? Já pensou? Tem uns pastores que falam cuspindo, né? Não sei se você já recebeu a oração do pastor cuspindo. Fala. Ou pega na sua cabeça tão forte que a gente está de salto, a gente fica, vou cair, né? Mas imagina, a pessoa deve ter pensado, meu Deus, né? Que coisa nojenta. Mas não era. Para o judeu, a cultura deles é diferente, era um sinal de vida de Deus, dando vida para aquele cego, abençoando aquele cego. E é tão bonito ver isso, é tão lindo. E agora, né, é como Deus mostrasse assim para ele, ó, eu tenho um banquete para você, eu tenho algo poderoso para a sua vida, eu quero te tirar dessa aldeia. E aí ele, no segundo toque, o cego enxerga perfeitamente. Jesus fala assim, não volta mais para a aldeia, não volta mais para aquele pecado, eu te tirei da dívida, não volta a fazer dívida, eu te tirei da prostituição, não volta a se prostituir, eu te tirei do vício, não volta a frequentar lugares do vício, não volte mais para a aldeia, eu quero desconstruir isso que foi construído, isso que foi marcado na sua alma, na sua memória, na sua forma de ver a vida. Eu quero acessar essa caixinha vermelha aí, eu quero tirar essa aldeia de dentro de você. Você não vai ser essa mãe, você foi uma mãe que não recebeu amor, mas você vai ser uma mãe amorosa, porque você vai ter o amor de Cristo dentro de você. E quando a gente tem o amor de Cristo dentro de nós, é diferente. É diferente. Na sexta-feira da paixão, que vai cair dia 29 de março, é o dia que nós vamos encerrar o nosso jejum.
E aí a gente vai ter um culto especial, nós vamos ter um testemunho muito bonito aqui. Eu quero que vocês convidem um amigo, convidem alguém para vir, e a gente vai preparar um banquete. E eu quero que você traga para esse banquete o seu melhor. E você sabe que vai ser feriado, então você já se prepara um dia antes. Mas faça o seu melhor. Faça o seu melhor. E não estou falando de dinheiro não. Fala, pastor, eu estou sem dinheiro, eu estou numa situação. O que você tem de melhor, faça. Porque vai ser um banquete, onde você vai oferecer o seu melhor para Jesus. E é tão bonito quando a gente vê o valor que nós damos às coisas de Deus. Betsaida foi rejeitada. Betsaida foi tirada da rota. Jesus não entrou ali, ele tirou o cego para curar ali. Por quê? Porque ali ele não foi bem recebido. E é nítido a gente ver a diferença como a gente é tratado, como o servo de Deus é tratado, como você trata a igreja, as coisas do reino. Essa semana eu fui pregar no grupo de oração da Polícia Federal, e a líder de oração que me convidou, ela quis fazer algo especial para as mulheres. Aí ela falou assim, você pode pregar tal dia de manhã? Combinou comigo? Falei, tá bom. Gente, quando eu cheguei lá, ela quis fazer algo tão especial, e ela fez uma mesa, ela fez um banquete tão bonito, assim, aquele monte de salgado, um bolo lindo. Aí ela fez uma lembrancinha para cada mulher, com um textinho. Aí ela colocou de brindes perfuminhos, essas coisas, sabe assim? Quando eu vi aquela mesa, eu me emocionei. E eu falei, gente, ela não sabe que a gente está no propósito da mesa na igreja. Parecia que ela ia receber uma autoridade. Parecia que ela ia receber um artista. Parecia que ela ia receber um político. Parecia que ela ia receber alguém de importância social. Mas não, ela fez aquilo para Deus, para Jesus, para os sedentos que estavam ali. E mesmo que aquelas pessoas não fossem tomar aquele café, mesmo que as pessoas rejeitassem, ela fez aquilo com tanto amor para Deus, para as coisas de Deus. É como se você pensasse assim, eu vou levar para a igreja, eu tenho a opção de levar o melhor, o médio, o ruim e o péssimo. Se é para a igreja, eu escolho o péssimo. Se é para minha amiga, eu escolho o bom. Se é para a pessoa que eu gosto, eu escolho o ótimo. Se é para aquela pessoa influente, rica, que tem fama, eu vou dar o top. E Deus sonda o nosso coração. E eu vi o carinho com que ela fez aquilo, gente. E eu vi a forma como as pessoas receberam. Porque ela fez algo para tanta gente, e foi metade do que ela esperava. E aí quando terminou, eu vi o carinho, o empenho dela, assim, de estar lá de manhã, de se arrumar. E ela falou, não, pastora, e eu estou levando o grupo de oração para o shopping também. Eu estou indo lá no shopping levar o grupo de oração. Porque ela é policial, mas ela já aposentou e ela é muito jovem. Não sei porque ela já é aposentada, mas ela está levando o grupo de oração. E as pessoas têm muita resistência ao grupo de oração. E ela está levando. E ela falou assim, eu estou levando no shopping. E aí, quando eu terminei de pregar, aí ela levantou e ela chorou tanto. Ela falou assim, essa palavra foi para mim, pastor, foi para mim, eu precisava dessa palavra. Eu falei para ela assim, olha, Deus se alegrou com a mesa que você fez para Ele. Deus se alegrou com o seu gesto de amor, com o que você fez para o reino de Deus. Você alegrou o coração de Deus hoje. Sabe por quê? Porque você era a pessoa mais necessitada desse lugar. E foi a pessoa que se dispôs a doar para quem precisa. Deus recebeu a sua oferta. E essa semana Ele vai te dar uma resposta. Eu senti naquele banquete, sabe? O amor dela com as coisas de Deus. Assim como tem pessoas que são indiferentes, que tratam as coisas de Deus como se fossem nada.
que tratam os servos de Deus como se fosse nada, como se fosse lixo. Como eu me lembro de um pastor amigo meu, que o rapaz falou: pastor, você pode fazer meu casamento? Porque eu tenho uma colega que vai casar na igreja católica, e ela está fazendo um curso de 6 meses. O padre exigiu que ela fizesse a catequese, exigiu várias coisas, além dos cursos, dos estudos de meses, ainda tem que esperar para agendar, e o valor para casar, o valor do aluguel é caríssimo, é um preço muito alto. E aí o que as pessoas fazem? Vão lá no meio dos pastores, dos crentes, porque fala é 0,800. Esse pastor aí vai ser de graça. Não é porque quer honrar o pastor, é porque não quer gastar com casamento. Aí fala, é ovelha da igreja? Não é ovelha da igreja, não é ovelha do pastor. Pastor, não, eu vou casar minha ovelha, quem conhece essa história, quem faz parte do ministério. Que as pessoas se aproveitam. E essa pessoa foi se aproveitar do pastor amigo meu, falou assim: olha, eu vou fazer meu casamento no restaurante tal, e eu quero que você faça meu casamento, pastor. Tá bom, o pastor todo feliz, se sentindo honrado, né? Olha, que honra, eu fui chamado para fazer o casamento. Ele falou, só que é o seguinte, o casamento vai ser às 7, eu vou pedir para o senhor chegar às 18 e fazer a cerimônia antes dos convidados chegarem. Porque vai que alguém se ofende com a palavra, né? Eu prefiro que o senhor entre pela porta do fundo e faça a cerimônia antes dos convidados chegarem. Aí eu falei assim, será que ele acha que Jesus é lixo? Aonde que Jesus está nesse casamento? Você não vai nesse casamento. Se ele quiser, ele contrata alguém, paga alguém para fazer o serviço de abençoar. Porque onde já se viu você colocar Jesus na porta do fundo? E tem gente que trata as coisas de Deus assim, como Betsaida, e não vive as promessas. Lá no grupo de oração do meu trabalho, a gente vê, tem gente que vem com alegria, recebe com amor a palavra, as pessoas que estão dirigindo, e tem pessoas que são indiferentes. E uma das pessoas que mais tem reverência lá, por incrível que pareça, é a pessoa que tem um cargo mais alto no tribunal. Ele é um desembargador. Lá nós temos cerca de 20 e poucos desembargadores. Ele é o primeiro que chega. Quando ele chega atrasado, ele vem e me pede perdão. Eu falei, por que você está me pedindo perdão? Olha, me perdoa porque eu cheguei atrasado. Porque o compromisso com Deus é compromisso. E ele é o primeiro que chega. E todas as vezes que ele vai, ele faz questão de cumprimentar quem está pregando, eu que estou tocando e cantando, todos que estão lá na frente, ele faz questão. E ele é a pessoa mais ocupada daquele lugar. Mas ele trata os servos de Deus. O Anderson foi pregar lá, ele viu. Ele foi abraçar o Anderson. Ele foi comentar sobre o testemunho. Como ele tem prazer com as coisas de Deus. E como ele trata as coisas de Deus. É tão bonito. Porque quanto mais a gente tem, parece que mais empinado o nariz fica, né? E para ele não. As coisas de Deus para ele tem valor. E é tão bonito isso. É tão bonito você tratar com amor as coisas de Deus. Eu lembro, a Madalena lembra disso. Quando nós começamos a igreja, nós fizemos um chá de mulheres na minha casa. Estava muito frio. Frio daquele que sai fumacinha da boca. Né, Madalena? E aí nós falamos, cada irmã traz um prato de salgado, né? Aí, essa irmã, ela estava no primeiro amor, né? Ela fez aquela torta fria, sabe? E ela gastou muito, ela fez e comprou frango da melhor qualidade e as coisas, e fez aquela torta linda, maravilhosa, e ela achou que todo mundo estava na mesma pegada.
Aí ela levou a torta. Quando ela chegou lá, ela viu lá uma irmãzinha que chegou, trouxe 2 unidades de pão de queijo. 2 unidades para 15 mulheres. E eu acho que já era aquele pão de queijo de muito antigo. A outra trouxe 2 unidades de sequilho. Ela falou: que horror! Que horror! Como que esse povo faz isso? Eu falei: irmã, calma, não é todo mundo na mesma visão. Uns não têm condição de fazer, e outros não fazem porque acham que porque a igreja eu não tenho tempo, eu não vou fazer, porque não faz questão de oferecer para Deus, não faz questão de oferecer para os irmãos, não faz questão. Não faz questão de cuidar da casa de Deus, de mimar a casa de Deus, não faz questão. E ela ficou escandalizada, ela ficou revoltada. E eu falei: se acalma, sua torta está uma delícia, esquece o pão de queijo. Deus recebeu sua torta, calma. Ela ficou indignada. Ela falou: o que acontece com essas irmãs? Não foram todas, tá, gente? Muitas levaram coisas boas, mas ela indignou. Ela falou: o que a gente faz, pastora, com 2 unidades de pão de queijo? Vamos dividir em 30. E não eram pessoas que não tinham condições, porque quando a gente faz, irmãos, confraternização, e você não tem condições, você não deixe, por favor, de vir por causa disso. Venha, porque essa festa é para você. Então, não se acanhe por conta disso, porque você não tem condições. E se você pode trazer um mínimo, traga o mínimo que você pode, mas faça o seu melhor. Agora, tem pessoas que podem fazer o melhor, mas não fazem. É disso que eu estou falando. É pessoas que podem fazer o melhor para Deus e quer dar resto para Deus, quer dar resto para os irmãos. A gente não faz isso. Eu vou lá pegar, tipo assim, o resto do lado que sobrou e vou levar, porque é para os irmãos. Mas será que faria isso para um amigo? Será que faria isso para um filho? É isso que a gente às vezes tem que se questionar. Então não deixe de vir, venha na confraternização. Pastora, eu não tive tempo, não consegui fazer, trabalhei, estou sem dinheiro. Venha, porque uma hora você vai ser essa pessoa que vai ter dinheiro. E quando você for a pessoa que tem o dinheiro, aí você capricha, tá bom? Aí você fala: agora eu vou caprichar, porque Deus me deu condições. Eu quero oferecer o melhor para Deus. Você está fazendo para Deus. E eu vi o carinho dessa irmã, gente, e me deu dó do carinho dela e da falta de consideração das pessoas com ela. Eu falei para ela: não se preocupe, que você fez para Jesus, você fez para Deus. E é tão bonito, e o culto foi tão bonito, a palavra foi tão bonita, as pessoas estavam ali reunidas, foi muito bonito. Só que eu acho que ela estava esperando umas 200 pessoas, gente, que era tanta comida. Mas foi porque ela quis fazer o melhor para Jesus, e a gente tem que fazer sempre o nosso melhor para Deus, para o reino de Deus. Então, quando você, nessa semana, talvez Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho para você abençoar. Comece a abençoar pessoas, comece a fazer algo pelo reino de Deus, com uma palavra, com um carinho, com um gesto de amor, de compaixão, sabe? E nós temos aqui na igreja, você tem você pode fazer das 2 opções. Você pode preparar uma mesa, né, para alguém, sua família, alguém que você goste, né? Preparar algo de oração. Nesses dias, cultive esses momentos à mesa com a sua família. Fala: não, tal dia vamos reunir todo mundo, que eu quero todo mundo à mesa, que eu vou orar com vocês. Mas a gente faz um propósito, às vezes na campanha de Daniel, que é chamado propósito da gentileza. E nesse propósito, a gente coloca no coração de abençoar alguém que a gente não costuma abençoar, que a gente não costuma fazer. Alguém que você nunca olhou, nunca fez nada para essa pessoa. Pode ser uma cartinha,
Pode ser uma mensagem, pode ser um bolo, pode ser um doce, pode ser um presente, o que Deus colocar no seu coração. Mas tem que ser para uma pessoa que você não está acostumado a fazer. E 2 vezes, quando Deus usou Mateus, foram 2 pessoas que estavam desviadas da casa de Deus, cerca de 10 anos. E elas voltaram para Jesus por causa de um gesto do Mateus. E ele deu um simples chocolate para essas pessoas, dizendo assim: Deus mandou eu te entregar. Então, alguém que presta um serviço para você, alguém que você encontrou no seu trabalho, alguém que Deus vai mandar, faça um gesto de amor. Às vezes para alguém que você nunca escreveu, olha, tantos que você nunca fez, como os que você fez. Às vezes você fala: nunca falei para minha mãe que eu a amo, para o meu filho que eu amo, né? Faça um gesto de amor e faça gentileza para alguém que Deus colocar no seu coração essa semana, sabe? Principalmente pelo reino, porque teve uma história que me marcou muito e fala muito sobre isso, sobre a gente semear, sobre a gente fazer o bem para as pessoas. E eu já contei até essa história aqui de uma pessoa que ela era muito avarenta. E a avareza chama miséria na nossa vida, impressionante. E ela era muito avarenta e ela sempre recebia visita, e essa visita trazia uma criança, e essa criança, tudo que ela via, ela pedia para comer, porque criança, né, gente, vê e quer comer. E dá uma dó você esconder comida, né? Assim, fazer esse tipo de coisa. Estou falando de você controlar, né, a comida. Às vezes a criança come muito doce, você tem que realmente regular, mas eu estou dizendo assim, de esconder por miséria mesmo. E essa criança sempre pedia as coisas, e aí um dia essa criança foi visitá-la e ela conseguia ver de longe a criança vindo. Ela falou assim: olha, o Piduncho está vindo. E eles tinham comprado uma coca. Aí ela falou assim: vamos esconder a coca para ele não pedir. E aí esconderam a coca dele. Aí ele chegou, né? Quando ele chegou, estava com a mãe dele, ele estava com a coca na mão. Aí a mãe dele falou assim: oi, tudo bem? Tudo bem, o que aconteceu? Então, hoje eu vim trazer ele aqui para te ver, porque essa noite ele não conseguia dormir, ele teve febre. E ele falou assim: mãe, eu queria tanto levar uma coca de presente para a tia, ela é tão boa para a gente. Como uma coca para eu levar para a tia? E ela deu a coca, e o menino deu a coca para ela. E ela com a coca escondida. E aquilo foi um aprendizado para ela. Porque a gente às vezes pega a coca e dá para as pessoas que a gente acha que são importantes, que tem alguma coisa para oferecer para a gente. E Jesus, ele gosta dos rejeitados, dos simples, das pessoas que ninguém dá um valor. Jesus olha para essas pessoas. Por isso que no propósito da gentileza a gente faz isso. Olha para alguém, uma cliente que chegou, falou: vou te dar um presente. Por quê? Porque Jesus está me tocando de falar para você que Ele te ama. Às vezes você vai ganhar uma alma assim para Jesus, um pequeno gesto seu. E todas as vezes que eu faço o propósito da gentileza, eu tenho experiências gloriosas com Deus, as pessoas que realmente fazem. Mas faça algo pelo reino de Deus. Nós precisamos mudar. Por quê? Porque na nossa mentalidade eu já sei as pessoas que eu quero abençoar, mas aquela pessoa ali eu nunca olhei para ela, e Jesus vai e me toca para semear na vida dela. E é tão bonito quando a gente é sensível à voz do Espírito Santo. Às vezes você ajudar um estranho, abençoar um estranho, é lindo quando você tem essa sensibilidade. Então, no segundo toque, aquele cego olha para cima e vê perfeitamente. Jesus o livra dos temores, medos, traumas. Ele vai lá na caixinha vermelha
Miqueias 7,18 diz: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É aquilo que a gente chama do mar do esquecimento. Quando você joga uma coisa dentro do mar, significa que nunca mais vai ser encontrado aquilo, nem visto. Então você não vai procurar algo no fundo do mar que não tenha valor. Você não vai sair procurando, porque Deus lança ali, porque a sua iniquidade desaparece diante dele. Deus lança num lugar onde ele nunca mais voltará a ser visto por você. É uma libertação completa. É o poder que Deus tem de não permitir com que aquela dor fique te atormentando para sempre. É esse o poder que Deus tem, de resetar, de entrar nessa caixinha vermelha e falar: eu vou tirar esse cego da aldeia, e eu vou tirar essa aldeia de dentro dele, porque ele não está enxergando plenamente. É o poder que Deus tem de pegar essa caixinha vermelha das suas piores memórias, que fazem com que você haja dessa forma hoje, para que você seja transformado por Deus e mude as suas atitudes com as pessoas. É você olhar a vida diferente, e aquela dor não vai te atormentar mais, aquele pecado você não vai sentir mais vontade, prazer naquilo. Fala: mas mãe, como você está diferente, você está mais doce, você está mais leve, o que está acontecendo com você? Jesus está mexendo na caixinha da vermelha, ele vai lá e pega e acessa e reseta e limpa e leva para o mar de esquecimento as dores, os traumas, as rejeições que você sofreu. Então, quando uma pessoa falar do seu corpo: olha como você está feio, olha como você está acima do peso, olha como você está cadavérico, olha como você está velho, aquilo não te afeta mais, porque toda rejeição que está guardada lá dentro não vai vir à tona mais, porque está vindo um processo de cura, de libertação, porque você sente o amor de Deus. Quando José ele tem o primeiro filho, e a primeira coisa para você esquecer algo é tirar o foco daquilo. Quando José tem o primeiro filho, ele chama ele de Manassés, que significa: Deus me fez esquecer de toda toda a aflição que eu passei na casa do meu pai. Deus me fez esquecer. Deus vai lá naquela caixinha e te faz esquecer as rejeições, os traumas, os medos. Deus vai lá e mexe. E eu não estou dizendo assim que a pessoa te magoou, você perdoou, vou ter que voltar a conviver com ela, vou ter que mexer com o que está quieto. Não é isso. Mas o esquecer é que aquilo ali não vai ficar remoendo e doendo mais dentro de você. É esse o poder que Deus tem, porque você fica voltando naquilo sempre, aquela caixinha está borbulhando na sua mente. Deus me faz esquecer, Deus me liberta disso, me liberta. E você vai caminhar em direção às águas de Deus, à presença de Deus. Você sabia que tem árvores que andam realmente, árvores que andam diariamente? Tem uma palmeira andante que anda de 2 a 3 centímetros. Em um ano ela pode percorrer uma distância de 20 metros. Isso acontece porque através das novas raízes vão crescendo distante das antigas raízes. E quando as velhas apodrecem, todo o tronco é deslocado junto às raízes novas, porque elas buscam profundamente as águas. Então a gente começa a tirar nossas raízes das coisas velhas, do velho eu, da velha natureza. Quando a mulher de Jacó morre, Raquel era o amor da vida dele, era tudo que ele mais amava na vida. E quando o filho de Raquel nasce, ela disse assim: vou colocar o nome dele de Benoni, que significa filho da minha dor, filho da minha tristeza, porque eu estou partindo. E Jacó se recusa, ele fala: não, ele não vai se chamar Benoni,
o nome dele vai se chamar Benjamim, que significa filho da minha felicidade. Porque ele lembrou quem foi Raquel para ele, a mulher que o fez feliz, a mulher que deu um filho para ele. Então ele olha a vida da forma diferente, ele olha a vida de uma forma com os olhos de amor. Eu não olho porque eu perdi, eu tenho pessoas que me amam. Minha vida não precisa ser Benoni, porque meu pai me maltratou, porque eu fui rejeitado, porque eu fui construído assim. Minha vida vai ser Benjamim, porque Deus vai mudar a minha história. Aleluia. Deus vai mudar a sua história, Deus vai curar a sua visão distorcida das coisas. E para a gente orar, vou pedir para o pastor subir, para o Mateus subir, e para a gente orar agora, eu quero dizer para vocês que às vezes essa caixinha vermelha vem à tona e quer nos sufocar. Essas dores, essas tristezas vêm, sabe? O que a gente passou. Às vezes na saúde a gente pensa, por que eu estou passando por isso, Deus? Eu não estou enxergando o teu propósito nisso. Por que eu estou passando por isso no meu trabalho? E é Deus fortalecendo a sua fé, te tirando da aldeia. Um dia, igreja, quem gosta de jabuticaba aí, diga amém. Vocês já observaram que tem uma coisa peculiar na jabuticaba? Vocês já observaram como que é o tronco dela? Alguém já observou? O que acontece com o tronco dela? O que acontece? Vocês já repararam no tronco dela? Ela descasca, não descasca? E é bastante, não é? Ela descasca bastante. Porque aí um dia, eu olhando a jabuticaba lá na fazenda onde minha avó mora, eu falei assim, por que será que essa árvore descasca tanto assim? Porque é um mecanismo de defesa da árvore. Porque existe uma praga que tenta contaminar a planta e sufocá-la até a morte. E aí, ela começa a se descascar para não morrer. Ela começa a soltar a casca para não deixar aquela praga sufocá-la até a morte. Ela só vai ser contaminada por essa praga se ela estiver plantada do lado de uma outra árvore que está contaminada e as suas raízes estiverem entrelaçadas. Por isso dá importância com quem você caminha, onde você está, que aldeia que você está, porque você pode estar sendo sufocado. Então, quando essa aldeia tentar voltar para dentro de você, quando você for tentado a voltar para essa aldeia, a voltar para esse lugar de dor, de rejeição, faça como a jabuticabeira, solta a casca, solta aquilo que está te sufocando, solta no altar de Deus. Você é livre. Se você entrou aqui com peso, chega aqui no altar e coloca aqui diante de Deus, coloca diante do Senhor. Daqui a Jesus vocês vão vir aqui uma moça dar um testemunho que ela não é da nossa igreja, ela estava condenada à morte, ela ia fazer uma cirurgia e ela tem uma doença e ela poderia morrer nessa cirurgia. A parente dela congrega aqui, pediu para a igreja clamar e ela saiu intacta da cirurgia. E ela está bem, para a honra e glória de Jesus. Ela falou, eu quero vir ali, eu quero lá na sua igreja, eu faço questão de agradecer aos irmãos e testemunhar pelo clamor daquele dia. Assim como eu ouvi pessoas que começaram essa campanha, e vocês vão ver aqui, desempregadas, que estão empregadas, que Deus abriu a porta, que vieram no altar de Deus chorar e dizer, Deus, eu entrego a Ti a minha vida. Solta a casca, solta o que está te sufocando, solta o que está te atemorizando, solta. Quando você lembrar
essa caixinha vermelha, eu fui rejeitado, minha mãe me rejeitou, eu passei por isso, eu não quero carregar isso, eu não vou carregar isso. Deus leva para o mar do esquecimento. Acessa esse lugar, Deus, e me liberta disso. Me liberta, tira a aldeia de dentro de mim. Ele chama aquele cego, ele cospe, ele passa o lodo. O que você vê? Homens como árvores que andam. Por que Jesus não poderia curar ele por completo no primeiro toque? Por que Jesus permite com que ele visse homens como árvores que andam? Porque no primeiro toque Deus te faz enxergar a verdade da sua vida, mas a nossa visão é distorcida. Por quê? Porque ela é uma visão humana, ela não é uma visão pela fé. E a visão pela fé, ela contraria a lógica humana. A visão pela fé faz você ver as coisas diferentes. Na visão humana, você vê homens como árvores que andam. Eu vejo meu filho desviado, eu vejo um diagnóstico que é o meu fim, eu vejo uma conta que eu não tenho condição de pagar. No segundo toque, você vê o seu filho convertido, louvando ao Senhor aqui no altar. No segundo toque, você vê Deus abrindo uma porta e você quitando as suas contas que você nem sabia como você ia pagar. No segundo toque, você vê Jesus abrindo uma porta na sua vida. No segundo toque, você vê perfeitamente o que Deus está fazendo. Eu vejo nitidamente, Senhor. Aleluia. Agora aquele homem enxerga. E provavelmente ele não era cego de nascença, porque ele sabia o que eram homens e o que eram árvores. Mas por alguma fatalidade ele se tornou cego. E hoje Deus quer te tirar dessa aldeia. Talvez você ouviu essa semana palavras de rejeição que machucaram a sua alma. Sai dessa aldeia, tira isso de você. Deus vai te dar a capacidade de perdoar e vai te justificar. Mas para isso você tem que sair da aldeia nessa noite, amém? Nós vamos orar, se coloque em pé, você que pode, aleluia. Hoje você está aqui para Deus te tirar essa aldeia de dentro de você. E essa semana, seja instrumento de Deus na vida de alguém. Mas você vai dizer assim: pastora, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei o que você está passando não, mas eu sei que é o Espírito Santo que vai te usar. Ele é o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. E quando você é fraco, então você é forte. Abençoa a vida de alguém com um gesto de amor, com um gesto de Cristo. Olha para alguém que você nunca olhou, Deus vai colocar no seu caminho para você abençoar com um abraço, com uma rosa, com uma palavra, seja o que for. Seja gentil. Seja gentil. Eu ouvi uma moça dizendo: Deus colocou no meu coração, faço o propósito da gentileza. E eu paguei o pedágio do carro que vinha atrás do meu. E quando eu paguei, aquele homem desceu chorando e falou: eu estou vindo com a minha família para um lugar melhor. Eu não tinha o dinheiro para pagar esse pedágio. E Deus enviou você. E eles chegaram na cidade, fizeram amizade com essa moça, começaram a trabalhar. Deus faz histórias tão bonitas através de pequenos gestos. Seja instrumento de Deus na vida de alguém, porque nessa semana, no seu cafezinho com Jesus, nessa semana, quando você fizer a mesa com Jesus, você vai dizer: Jesus, me permita ser gentil com alguém. Coloque alguém no meu caminho, porque eu quero ser gentil, eu quero demonstrar o seu amor. Eu quero preparar uma mesa para alguém, Deus. Alguém que está faminto, alguém que está sedento. Seja qual for a mesa que você prepara, vou preparar, seja uma mesa para ajudar alguém, seja uma mesa bonita para receber alguém, seja uma palavra, seja uma mensagem, seja um abraço. Olha para alguém, porque quando você faz pelo reino, Deus faz por você. Hoje Deus está tirando essa aldeia de dentro de você e vai colocar pessoas no seu caminho para você trazer para a igreja, para você trazer para Jesus, para você dar o seu testemunho. Em nome de Jesus, que você influencie pessoas
pessoas para o reino de Deus. Jesus disse para aquele cego: não volte mais para a aldeia, não volte mais para o ambiente de dor. Você era desprezado, mas em mim você é amado. Você era incapacitado, mas eu capacito aqueles que eu escolho. Em mim você pode todas as coisas. Em mim você é mais que vencedor. Ainda que seu pai te despreze, sua mãe esqueça do filho que ainda mama, eu jamais esquecerei de você. Você é o meu escolhido. Em nome de Jesus, que você venha guardar no seu coração que Deus vai acessar esse lugar de dor e mergulhar os seus pecados, as suas dores no mar do esquecimento. E quando para José nasce Manassés, ele diz: Deus me fez esquecer todo o mal que me fizeram. E quando ele esquece e perdoa, o segundo filho nasce, chamado Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus me fez duplamente frutífero. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Deixa Manassés nascer. Deixa Deus te fazer esquecer essa vida que você levava. Deixa Deus transformar a sua mente através da palavra, para que Efraim, para que a prosperidade, para que a bênção de Deus possa nascer na sua vida. Porque Ele é a água que vai te lavar nessa noite. Vai lavar a sua alma. Como nós dissemos aqui no começo, nós vamos mergulhar o nosso orgulho, nós vamos descer, nós vamos mergulhar assim como Naamã foi curado da lepra, ele mergulhou em ti. Nós queremos mergulhar nas tuas águas, e essas águas do Espírito Santo é que vão lavar o seu coração nessa noite. Então, se você quiser orar do seu lugar, se você quiser ajoelhar, se você quiser vir até o altar, entrega hoje para Ele, entrega hoje para Ele. Ele vai libertar o seu coração, Ele vai tirar essa aldeia de dentro de você, Ele vai tirar essa dor da rejeição, essa tristeza que está atormentando a sua alma, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque Ele está aqui, Ele está aqui, aleluia. Que estão abertas, liberta, Senhor, transforma, Senhor, cura, Senhor, porque a maior cura daquele cego não era enxergar, a maior cura dele era arrancar ele daquela aldeia, e hoje Deus está te arrancando dessa aldeia, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Junto ao fundo, diga assim: e a sede que havia em mim, Senhor me conheceu e me ofereceu uma
a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu, me ofereceu Nada que jorra. uma água que jorra sem fim. Fale com todo o coração, com toda a força, diga pra ele. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei, diga. Não precisarei daqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és Senhor. Diga, Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, Senhor. lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. O Senhor, Sabe, igreja, guarde isso. Toda vez que Deus quer usar alguém com espírito de liderança, toda vez que Deus quer te usar grandemente, o inimigo sempre vai trabalhar para que você se sinta rejeitado. Vai enviar pessoas para que você se sinta sem valor, para te dizer palavras como se você fosse descartável, como se você não fosse ninguém. Sabe por quê? Porque Ele quer colocar essa aldeia dentro de você, para que você não pregue a palavra, para que você fique machucado e ferido e preso na dor, para que você não abra mais a sua boca, para que você se sinta incapaz. E Deus permite, sabe? Como Deus permitiu José passar pela rejeição, Davi passar pela rejeição, Jefté passar pela rejeição, porque você vai ser um grande líder. E a rejeição nos faz entender o quanto nós somos dependentes de Deus.
A rejeição, igreja, faz com que a gente amadureça e saiba como a gente não deve tratar as pessoas. Deus nos fortalece, Deus nos forja, assim como o diamante é forjado no fogo. Então não guarde essas palavras no seu coração, não deixa isso te neutralizar, porque você tem uma fonte dentro de você. Não seja represa, seja fonte, seja fonte, seja fonte. Não deixe nada deter essa fonte dentro de você. Não é porque não me aceitaram, me rejeitaram, que eu não vou fazer nada. Eu vou me levantar, porque eu encontrei a minha fonte. Diga para ele: tu és por quem a minha alma esperou. Diga bem forte: a fonte da vida. mais forte. Diga: és o dom de Deus. Quem Ele é? O meu Salvador. Mais uma vez: tu és por quem? Por quem? A fonte da vida que me encontrou. As mãos aldeias sendo arrancadas aqui, enfermidades sendo arrancadas.